Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o multiartista, gestor, coordenador geral da Companhia Lamparina, Bruno Regental. O Bruno tem desenvolvido o dossiê do teatro no interior de Minas Gerais, que é um mapeamento de artistas e grupos teatrais no interior de Minas, para que a partir da análise dos dados coletados para o dossiê seja possível pensar nas perspectivas futuras para a cena teatral do interior de Minas. Bruno, queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo conversar conosco. Eu agradeço, Teresa. É um prazer estar aqui. Antes da gente falar sobre os detalhes da elaboração do dossiê, eu queria começar por você, pela sua trajetória. Como é que foi o seu primeiro contato com a arte e o que você acha que te levou a seguir uma carreira artística? Bom, isso já faz algum tempo, né? Uns bons 20 anos para mais. Acho que em média 20 anos. Eu tinha uma banda de punk. E daí eu era uma banda de punk com vocalista travado, né? Então, meu irmão falou para mim que, olha, já pensou em fazer aula de teatro? Daí eu comecei a fazer aula de teatro e, nossa, apaixonei, né? Eu sou paulistano, né? Estou fazendo dossiê sobre o interior de Minas Gerais, mesmo sendo paulistano, mas estou aqui há 18 anos, né? Depois de entrar para o teatro lá fazer teatro na Casa de Cultura do Butantã, que inclusive são pontos de cultura maravilhosos como porta de entrada, né? E depois de ter essa trajetória, acabou que a música foi ficando em segundo plano, né? As bandas que eu tinha, e comecei a adentrar mais para o teatro. Daí vim aqui para Ouro Preto para fazer graduação em artes cênicas, e após fazer a graduação de bacharelado, ainda fiz a licenciatura, e quando eu terminei, eu já estava trabalhando por aqui, né? Já estava dando oficina, já estava fazendo espetáculos. E aí foi ficando? Fui ficando. E os espetáculos, né? Eu pensava sempre na possibilidade de mudar de região, né? Porque tem questões de trabalho. Mas os espetáculos que eu fazia envolviam temas daqui. Então, era Inconfidência Mineira, Marília de Dirceu, né? Permeando ali, daí depois Caboclo d'Água, várias questões ali. Depois a gente começou a criar essa linha dentro do patrimônio, aqui em Ouro Preto, Mariana e região, né? Que são a principal atuação até então, até antes da pandemia. Então, pensar, poxa, por que sair daqui, né? Se o tema das coisas que eu faço é sobre essa região dos Inconfidentes aqui. Então, foi entre aspas, né, a desculpa para ficar nesse lugar bonito. E também cheio de história bonita e de pessoas muito interessantes, né, dentro da arte. Aqui em Ouro Preto, Mariana, na região, a gente tem artistas fabulosos, né? Lá em Ouro Preto, por exemplo, de grupo profissional, de eu conseguir contar nos dedos aqui, isso deve ser 7, 9, né, que respondeu o dossiê, acho que são 9. Aqui em Mariana tem outros, né? Isso que eu estou falando só do teatro agora. Se a gente pular para música, para artes visuais, eu acho que chega em 100. E daí, depois de começar a trabalhar com isso, ainda veio o mestrado, né? Que eu pesquisei a formação de espectadores dentro de Ouro Preto, né? O foco era Ouro Preto. Mas dentro disso também estudei a história de como o teatro acontece dentro de Ouro Preto, sabe? Como? Porque é uma questão, né? A gente chega dentro da graduação, a gente estuda a modernização do teatro, a modernização do teatro mundial e tal, mas a gente não chega a estudar como começou, como se desenvolveu o teatro no lugar onde a gente estuda. E tão pouco a gente estuda a história do teatro local, tão pouco a gente estuda sobre os espectadores, né? Então, como é que está esse espectador? Ele gosta ou não gosta? Gosta como? Como é que ele fez ele gostar? De que maneira teve esse contato? Quem mediou?
Porque uma grande questão que eu trago nessa essa minha pesquisa de mestrado, inclusive, ela foi premiada e considerada uma das 13 mais relevantes de 2020, né, pela primeira Aldir Blanc, que é uma política nacional hoje em dia, né, que tem com tempo editais e tal. E também a própria academia premiou pela relevância essa dissertação. E, de fato, eu acho que foi um trabalho muito bonito, assim, que inclusive serviu de base para esse dossiê que a gente vai fazer mais tarde. Mas até então, né, antes dessa pesquisa, a Companhia Lamparina, que ainda tinha outro nome, ela era apenas mais uma companhia de teatro, vamos dizer assim, uma companhia de pessoas recém-formadas, né, dando seus primeiros passos em rumo à monetização, profissionalização, que é um caminho um pouco árduo, principalmente o começo, né? Depois as pessoas vão pegando um jeito e vai conseguindo direcionar, né? Mas eu considero também esse ponto da dissertação a virada de chave para a gente conseguir voos maiores, de fato entender o que está se fazendo, o porquê, o como, sabe? Pensar o público, né, mais propriamente. Sim. O foco da dissertação, nesse caso, era a formação de espectadores, que era a pesquisa que eu já desenvolvia. Mas, escrevendo sobre o grupo, você consegue pensar algumas coisas, sabe? Além dos espectadores, tipo, o quê? Né? O que atrairia o espectador, mas mais que isso, o que atrai também a cadeia produtiva dentro disso. Então, você começa a entender, por exemplo, de uma maneira mais macro, né, em tudo que envolve aonde você está localizado, onde você vai fazer aquela arte. E daí, então, automaticamente você consegue falar com mais propriedade. Você consegue escrever, por exemplo, um edital melhor, porque você sabe exatamente do que você está falando. Você não precisa tirar do sovaco, né? Que a gente acaba, né, tendo que fazer isso de vez em quando. Quando você vai dialogar com uma empresa, você sabe exatamente do que você está falando. Você consegue prometer e cumprir. Então, eu acredito que por uma questão dessa dissertação e por uma questão também que, na época, a gente tinha acabado de montar a sede de teatro, ficava lá no Largo de Marílio de Seu, em Ouro Preto. Então, a gente começou a ter uma dinâmica maior. Assim, em 2019, a gente deu mais de 30 oficinas, distribuiu arte pela região, né? E daí, logo depois, teve a pandemia. Que daí... Mudou tudo. Mudou tudo. A partir da pandemia que a gente consegue uma maior monetização e uma maior multiplicidade de linguagens, sabe? Dentro disso tudo, né, a gente abriu um braço audiovisual dentro da Companhia Lamparina por causa da pandemia, né? A gente... eu ainda vou perguntar disso. Sim, a gente acaba se virando nos 30 e gostando, e daí a gente acaba desenvolvendo essas outras coisas, sabe? E tem a questão da música também, né? Eu sou um dos responsáveis pela criação do movimento do forró em Ouro Preto, principalmente em Ouro Preto, né? Aqui em Mariana a gente tem outras pessoas que trabalham com isso, né? Tem o Chinelado. Mas daí agora eu estou com a banda Manguaceira, né? Que a gente está sempre movimentando aí a cena do forró. Mas atualmente estou bem trabalhando nessas duas partes, né? Sou parecerista Parecerista é avaliador cultural, né? Da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do Ministério da Cultura também. Então a gente também vai fazendo esses outros trabalhos, sabe? De vez em quando também pego o trabalho para escrever editais para os outros, né? Dessa orientação. Pois é, a minha próxima pergunta é sobre isso, assim, como é que você concilia tantas funções? Porque artista, ator, músico, gestor de uma companhia, de uma empresa, como é que você concilia tudo isso e ainda assim mantém uma criatividade
ativa, viva, para continuar criando? Olha, tem vezes que eu não sei. Mas, na maioria das vezes, eu não estou fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, agora eu parei um pouco de ser parecerista, né? Porque parar e ficar no computador, daí agora, quando eu paro e fico no computador, eu tenho que fazer o dossiê do interior de Minas, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E daí, por exemplo, esse mês a gente vai ter 2 shows. Só que daí, junho e julho, vai ter um monte de show. E a apresentação, agora vai tá vindo mais apresentação, começo do ano foi menos. Então, são questões que a gente vai se articulando, né? Não pode perder o porquê você está fazendo aquilo, né? Se você começar a se perder no porquê, daí a criatividade vai embora, a sua organização também, você fica confuso, né? O importante é manter a paixão. Muito importante mesmo. É o motivo de tudo, né? A razão de tudo. Sim, senão ninguém trabalhava com arte, né? A gente Exato. trabalhava com outra coisa. Bruno, como é que você chegou até a Companhia Lamparina e depois como é que você chegou até a coordenação? Então, a Companhia Lamparina era antes Companhia Não dos Sonhos, né? Eu estava, na época, com diversos grupos, acho que eu tinha uns 5 grupos teatrais diferentes. E me chamaram para esse e eu percebi que tinha uma maior... Estavam querendo a mesma coisa que eu, sabe? Uma profissionalização real, etc. Já tinha saído da faculdade também. E desde que eu cheguei, eu já tomei bastante à frente, né? Tipo, eu tenho essa questão de ficar idealizando o projeto, pensando, justificando, né? Essa questão, por exemplo, de trabalhar com o patrimônio, questões do patrimônio material, né? De maneira educativa e lúdica ao mesmo tempo. Já tinha um espetáculo que já tinha sido apresentado, né? Que é o Poemas e Grinaldas, que agora vai virar Marília Dirceu. Que já tinha sido apresentado, mas precisava ter algumas alterações para ser um espetáculo que circule, sabe? Que fosse mais aceito. Daí, depois de fazer... Daí, eu mesmo reescrevi a dramaturgia, né? Colocamos outros atores, fizemos várias questões e daí... Depois já falei, pô, essa linha é legal. Vamos para a linha patrimonial. E daí era eu e mais uma pessoa, né, a Josiane Nogueira. Daí ela ficou grávida, né? A gente era sócio, e daí ela teve ela voltou para casa dos pais dela, daí hoje em dia ela está trabalhando mais como produtora aí também. Mas enfim, é que eu cheguei meio que já sendo. Entendi. Sabe? Você já chegou meio que na coordenação. Entendi. É que na época a gente também não tinha essa função, sabe? Porque na época também, por exemplo, você falar que era o diretor do espetáculo, quer dizer que você é o dono da companhia. Uhum. E hoje em dia não. Quando você entende maior, de uma abrangência maior, como que se dá essa formalização, né? Você percebe que, às vezes, quem dirige não é exatamente quem cuida do grupo, quem faz a gestão, né? Mesmo que, muitas vezes, Por exemplo, na própria Lamparina também, a maior parte das produções fui eu que dirigi, né? E, às vezes, a gente chama parceiros, às vezes, a gente chama um assistente também. Então tinha muito isso. A gente demorou um pouco para falar, tipo, quem é o diretor? Quem é o diretor? Daí teve o Ouro Sangue, né, em 2019, que inclusive estava dentro dessa pesquisa da conquista do público, né, da formação. Que, dentro de todas as linhas que a gente pensou para escrever ali, falar, não, como que chama? A que mais deu certo foi dentro desse TCC, que é o TCC do Iago dos Santos, do Rufato, que é um outro membro da companhia, né?
que eu dirigi e olha só, a maneira de chamar de público que mais funcionou foi eu pegar a Ladeira de Santa Efigênia, o espetáculo sobre o Vira-Saio e as almas do purgatório, né? E a casa do Vira-Saio fica ali na Ladeira de Santa Efigênia. Eu fui lá, bati na porta do pessoal e falava, olha, entreguei um panfleto do espetáculo, viu? É para você mesmo, né? A história daqui para você e tal, leve a sua família de graça, vamos lá assistir. E daí tal, eu fiz isso só na ladeira até subir na curva que tem ali. E daí eu falei, cara, eu não sei se vai funcionar, vai ficar por isso, vai ficar só essa parte mesmo. Né? Foi um dos TCCs até então, né? Naquele momento foi o TCC que mais encheu de pessoas que não são da universidade, né? Veio a ladeira inteira. Que lindo. E daí, poxa, a gente pensando, não, a rede social, isso, aquilo, a pessoa quer se sentir convidada, né? Pessoalmente, né? Pessoalmente, ela quer chegar já com pertencimento, sabe? E daí teve essa questão, foi a primeira vez que eu falei, vou dirigir, né? Foi a primeira vez. Mas acaba que assim, a direção era meio compartilhada, etc. Mas desde esse espetáculo acaba que, em grande parte das obras que a gente produz, eu que dirijo. Você que dirige. E Bruno, como é que é manter uma companhia artística no interior de Minas? Quais são assim, os principais desafios que vocês têm? Quais são as estratégias que vocês têm para superar? Bom, o interior é muito vasto, né? E daí falar sobre aqui, Ouro Preto e Mariana. Complicado, bem complicado, porque a gente tem uma política pública que não funciona e não sei tanto de Mariana, sabe? Mas como eu vejo artistas de Mariana também reclamando bastante desse ponto, normalmente se tem os fundos, né? Os fundos de cultura que transformam-se em editais e de livre concorrência. Mas, ao meu ver, a política pública não pode ser só edital, que é uma concorrência, né? Ela tem que ser uma política governamental, né? E não de governo, uma política pública mesmo, assim, que entra outro governo e tal. Agora, por exemplo, tem o Plano Nacional de Cultura, que daí eu acredito que que está programado para ser como se fosse um SUS da cultura, sabe? Eu tô louco para ver isso acontecendo, sabe? Porque o plano é que, assim como a saúde é um direito básico do cidadão, a arte também seja. E isso está na Constituição, inclusive. Né? O Gilberto Gil, quando ele era ministro da Cultura, ele falava isso. Então, a gente tem esses fundos, ele é consolidado, sabe, entre aspas. Tá tudo para acontecer, mas não acontece. Isso é uma grande questão. E a burocracia também, eu acho que tem que ter burocracia sim, né? Porque, afinal de contas, como é que as coisas precisam passar pelo patamar jurídico, logo burocrático. Então, não estou ocupando exatamente a burocracia. Mas, por exemplo, em Ouro Preto ainda você não tem quase nada digital. Agora tem um credenciamento dos artistas, só que é para música. Daí para ir para o teatro apresentar, como é que faz? E daí são questões assim que não tem nenhuma resposta certa. Então você acaba tendo que editais de fomento, né? Tem um Plano Nacional Aldir Blanc que todo ano até 2029, se eu não me engano, tem o montante de 3 bilhões distribuídos para o Brasil, né, para todos os municípios, para todos os estados. Mas a concorrência está cada vez maior, então muita gente fica de fora, sabe? Inclusive do seu próprio município, porque a gente pensa que, pelo menos o município passa. Não, às vezes a pessoa passa no estado, mas não passa no município. E além disso, a gente faz ações próprias,
né, que, queira ou não, elas dão uma complementa a renda, mas não são o foco. E tem as leis de incentivo, a lei de incentivo estadual, a lei de incentivo federal, mas que daí a lei de incentivo federal é via isenção do imposto de renda, e estadual é a isenção de ICMS. Mas, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma lei municipal à cultura, e daí é por dedução do ISS. Aqui em Ouro Preto, aqui em Mariana, a gente tinha que ter uma lei municipal de incentivo à cultura, sabe? Pode ser pelo IPTU, pode ser pelo ISS também. Tem N empresas hospedadas aqui na região, sabe? Não vai prejudicar ninguém. E, pelo contrário, né? A gente tem a questão que cada R$ 1 investido via lei de incentivo, cada R$ 1 investido via lei de incentivo volta aos cofres públicos, chega a cerca de 1,27. Eu te pergunto, em que outro lugar tem essa porcentagem de retorno para a economia? Qual outro setor que você investe aqui e volta? Você não precisa fazer praticamente mais nada. O restante, sabe, esse imposto de renda que é investido, que é deduzido, né, dos cofres públicos, daí tem gente que fala, não sei por quê, podia estar investindo na saúde. Mas pega esse retorno, então, que você investiu, que agora, em vez de R$ 1 é 1,27, investe na saúde, pô. Então, prejudica ainda, aqui a gente está falando num nível internacional, né? Essa questão do preconceito no sentido de não saber o que é e já falar mal, né? Dessas leis de incentivo, né? A Lei Rouanet é a principal delas. E daí tem algumas empresas que patrocinam via lei estadual, mas não patrocinam via lei federal. E daí é basicamente a mesma coisa, muda só o imposto, né? Então, uma pessoa que normalmente, via de regra, né? Mas, por exemplo, provedor de internet paga muito mais ICMS do que imposto de renda, né? CEMIG, por exemplo. CEMIG é a principal patrocinadora do Estado. Mas, normalmente, uma pessoa que consegue aportar pelo imposto de renda, consegue aportar pelo ICMS também. Então, tem esses gatilhos, tem essas questões ainda para sobrevivência, não, para viver bem aqui, né? Porque o fundo de BH é volumoso, né? Excelente, não vou falar porque sempre dá para melhorar, mas é muito volumoso. E o SS de Belo Horizonte sabe, é bem mais fácil do que uma Lei Rouanet, que é relativamente a mais fácil, sabe? É mais fácil captar com ela do que com uma Lei Rouanet, sabe? E daí, isso a gente está falando aqui da região, se a gente colocar outras cidades do interior vai ficando mais difícil, porque, por exemplo, aqui a gente ainda tem algumas empresas que conseguem patrocinar. De vez em quando a gente... esse ano a gente não tem nenhum projeto incentivado pela Lei Federal de Incentivo, né, que é a Lei Rouanet, mas nos anos passados a gente teve, né? E na região tem muita empresa. Poxa, mas daí nessas regiões que tem menos empresa, sabe? No Vale do Mucuri, Jequitinhonha, ou então para o Triângulo Mineiro, bacana também, mas no norte de Minas tem os 2 distritos industriais e tal, mas fora isso não tem mais tanta coisa. Quando a gente pegar o noroeste também de Minas, ele fica um pouco mais complicado. Mas, por exemplo, Itabirito é uma cidade que já funciona mais para a cultura. Eles conseguem valorizar os artistas de lá, eles fazem uma rotação, né, de quem se apresenta, se circula estadualmente, ganha uma porcentagem a mais, se o tempo de atuação também conta e tal, porque como funciona a mecânica de contratação de artistas na região aqui,
as coisas não se consolidam direito, porque, tá contratando forró agora, daí você estava tocando aqui, não, agora vou tocar forró que é o que está contratando, né, para tocar nos bares e tal. Agora a moda é tocar frevo, daí vai todo mundo, daí se for reggae, vai tocar reggae e tal. E isso deixa um pouco a desejar na questão de pertencimento a essa obra, né, ao que se está fazendo agora, porque é isso, né, os artistas eles precisam sobreviver. Então, quando você tem a oportunidade de trabalho, é lógico que você vai pegar, né? E daí esse discurso, tipo, mas fulano não é do reggae, mas está tocando reggae aí. E daí, cara, mas e aí? É você que... o campo do cara não está mais dando dinheiro, daí o que o cara faz agora, sabe? Então, isso não deixa a estrada limpa, porque se você conseguisse que todos os movimentos tivessem esse valor, sabe? E daí é mais fácil imaginar no da música, né? Por isso que eu peguei o exemplo da música. Mas do teatro, das artes plásticas e tal, quando a gente fala artistas ouropretanos, a última pessoa que o pessoal vai lembrar é dos artistas plásticos. A galera vai lembrar primeiro da galera do samba, né, tal, e daí, não, mas e tirando música? Daí a galera vai pensar no teatro, e daí, por exemplo, audiovisual, a galera nem vai lembrar também, sabe? Porque como você não vê apresentando, acaba que não dá essa sensação de, tipo, o artista, né? Mas, enfim, é uma infinidade de questões, assim, sobre fazer a arte no interior de Minas Gerais, né? Acredito que esse disparate também se dá em outros estados do Brasil. E, Bruno, como é que é o processo criativo da companhia? Como é que vocês desenvolvem os roteiros, as peças? Como é que vocês pensam, idealizam tudo? Olha, normalmente quando a gente está fazendo, a gente tem algum prazo. Então, a data limite, ele força a gente um pouco, né, a que as coisas aconteçam rápido. E geralmente é porque, por exemplo, aprovou um edital, e o edital é sobre fazer tal coisa. A gente precisa fazer tal coisa até tal data. Né? Daí a gente está se organizando agora para não ficar sempre na data limite, né? Ou então a empresa liga. Gente, estou precisando, sei lá, a gente trabalhava muito no trem da Vale, né? Ouro Preto Mariana Ouro Preto fazendo espetáculo. Era bem legal mesmo. Gente, para daqui a 2 semanas. 2 intervenções, uma para ir, uma para voltar e tal. Vocês vão circulando pelo vagão. Beleza, vamos fazer. No desespero. Claro que assim, tem coisas que precisam ter mais calma. Quando é no desespero assim, normalmente a gente pega coisas que já estão prontas, né, dentro do acervo, pega boneco já feito, pega figurino e adapta, né, vai optando pelo mais simples, pelas cartas na mão que a gente já tem. Quando a gente tem 3 meses, 4 meses, né, daí dá para criar mais dentro disso, pensar um boneco que a gente nunca construiu. Tipo, por exemplo, a primeira Revolution, que foi em 2022, eu tava louco para fazer boneco de espuma. Eu não sabia como fazer. E daí fui lá e vou aproveitar, tem um espetáculo para fazer aqui, o boneco vai ser de espuma. Aí vamos fazer de espuma aqui. Como é que costura isso aí? Daí, essas coisas, tem alguns tutoriais por aí, tem alguns cursos, mas realmente só aprende fazendo, né? E no caso do teatro de bonecos, por exemplo, você pega ele e você entende que ele dá conta de fazer ou não. Né? Que é diferente, por exemplo, você usar só a mão aqui, né? Ou então fazer a mão aqui assim. Isso é outra linguagem, né? É a linguagem do teatro de animação. A animação vem de anima, que é alma. Então, é de dar alma a. Então, a partir do momento que, sei lá, você faz um teatro de bonecos com objetos,
sabe? Tipo uma caneca. Daí a caneca vai falar um pouco para você o que dá para fazer com ela, né? Daí você coloca uns adereços, né? Coloca tal e manipula ela de uma forma diferente. Daí é diferente quando você tem um fantoche, né? Que daí você coloca aqui e vai. Então o próprio material que você trabalha, ou então espetáculo de palhaço. Daí você parte também, principalmente da questão estética desejada e do que dá para fazer a partir dela. Se é máscara, se é boneco, objeto, sabe? Sombra. E daí, a partir disso, o que eu quero contar. Então, tem as duas coisas. Eu quero contar isso e a estética é essa. Né? E a estética, eu estou falando só da maneira que você quer que isso aconteça. Aí tem a pintura, tem isso, tem aquilo, e tudo isso interfere dentro do texto. Então, às vezes, você pega um texto assim, já sei, vou escrever um texto assim, assim, assado. E daí você pega o boneco com a fala já decorada, né? Que você não está com a fala decorada, a coisa não, às vezes não anda quando você trabalha assim. Encaixa, né? Faz uns 5 anos que eu já estou assim, olha, gente, esse texto é um pré-texto, né? Um pretexto mesmo. A gente lê, entende a situação. Entendeu a situação? Vamos ensaiar. Sabe? Daí, dentro do ensaio, a gente vê coisas que dão certo, coisas que não dão, né? E várias... normalmente vem de um eixo temático mesmo. Vamos fazer um espetáculo, por exemplo. Esse caso aí deu exemplo desse espetáculo de 2019, do Vira-Saia. Então, daí era o TCC do Iago, daí o Iago vai pesquisar sobre isso, vai pesquisar a história dos Vira-Saia, vai pegar todas as fontes, né? Agora eu quero fazer um espetáculo, tem de teatro de bonecos, que daí é só de bonecos considerados patrimônio, né? Aqui no Brasil a gente tem o Mamulengo, na Alemanha a gente tem o Casper, na Inglaterra tem o Punch, né? Que são bonecos tradicionais e considerados patrimônios do país. Daí, beleza, a primeira coisa que eu preciso saber é, tipo, a história deles. Alguma coisa. E daí, depois, pegar e transformar isso em cena. Então, ou então, às vezes, você está brincando de alguma coisa assim e fala, pô, legal, dá para fazer um espetáculo disso, hein? Então, teve, durante a pandemia, né, que teve o segundo Teatro Popular em Minas, né? Daí teve que ser online, e daí estava todo mundo cansado já dessa coisa de ser de evento online e tal. Mas esse aqui foi o 4º, 5º Teatro Popular em Minas, que aconteceu lá em Santa Luzia, patrocinado pela Irani, né? É uma personagem, daí o nome da empresa é Irani, daí a gente criou a personagem Irani, que ela é feita de papel, empresa de papel, né? E ela foi majesticamente interpretada pela Ana, né? Que sempre que possível a gente faz parceria com outros grupos também, né? A Ana é da Rabisco Brincante, que é outra companhia de Ouro Preto. Então a gente sempre tem esse boneco é do Revolichão, Teatro de Bonecos e Meio Ambiente, é o nome completo, né? Essa aí é a Iara. Todos os bonecos são feitos a partir de materiais recicláveis, né? Você pode ver, por exemplo, que uma garrafa, tipo garrafa PET, né? O biquíni dela aqui são de lata, né? E alguns detalhes de outros materiais, né? Mas é tudo de garrafa PET. Esse é o Iago Rufato, ele agora está com esse solo que é sobre a Revolta de Vila Rica, que a gente tem um média-metragem, inclusive premiado, que a gente vai regravar ele. Mas ele tem esse solo, que ele tem um boneco habitável, né, que é o Seu Afonso, e o palhaço dele é o Lombriga. Daí o Lombriga e Seu Afonso contam a Revolta de Vila Rica, um espetáculo bem legal. É a pirata do Revolichão. Esse é o Conde de Assumar, o grande vilão tanto do Vira-Saia, tanto do Vira-Saia quanto da Revolta de Vila Rica, né?
Não lembro qual personagem faz o que aqui. Não vou me arriscar porque... Mas, enfim, é a trama da revolta de Vila Rica e daí o pessoal está tramando em cima do Conde Assumar. É um espetáculo bem interessante e foi apresentado ali durante a mostra do Teatro Popular em Minas também. Essa é a cartilha do Revolution, né, que inclusive esse grupo é a Companhia Solares, que a gente fez essa parceria ano passado, circulando com eles, né, porque era para circular em Santa Luzia, e daí a gente conta com mão de obra local também por onde a gente passa, né? E daí, no caso, a gente fez essa parceria com a Companhia Solares, que é uma companhia muito bacana, e daí a gente desenvolve essas cartilhas educativas, né, que é o projeto sobre meio ambiente, e daí tem informações sobre espetáculo, e fica na escola, a gente distribui ali. Daí essas são apresentações na escola, a gente sempre contava também com a personagem da Ana para fazer essa introdução para a gente. Olha lá, mais Revolution. As fotos são lindas. Eu tenho bastante apreço por esses trabalhos todos. Bruno, a companhia, né, como você comentou, faz mediometragens, audiovisual, música, eventos. Como é que vocês equilibram essas diferentes frentes? Olha, por exemplo, do audiovisual faz alguns anos que a gente não faz, né? Alguns anos são 2. Só que esse ano a gente tem que fazer 3 curtas. A gente tem que fazer o curto de Marília de Seu, de Revolta de Vila Rica, e da Fantasmagórica História do Bolão. Então a gente vai voltar a ser do audiovisual, sabe? E ao mesmo tempo a gente está tentando, por exemplo, profissionalizar isso, contar com profissionais exclusivamente do audiovisual, ou que tem isso como cerne para circular por festivais, por exemplo, porque a gente gravava antes com celular e tal, um gravador, sabe, um H1, e vamos para cima, né, com uma tela verde, um chroma key ali, 4 iluminações e vamos lá, né, e daí o computador que sofra depois, já está tudo isso aí. Mas durante 2, 3 anos, a gente desenvolveu 23 produções audiovisuais. Nossa! Deu um trabalho para editar esse trem. E ganhamos algumas premiações, né? A última que a gente ganhou foi a cena sobre Quem Não É Nada, que é da Paula lá de Teoflotone. Que daí, essa mostra aí, a gente tinha... Estava falando exatamente disso agora há pouco. A gente convocou dramaturgos mineiros para escrever dramaturgias para o Teatro Popular em Minas, para daí a gente encenar e apresentar o vídeo no dia. Porque todo mundo estava cansado desses festivais online e tal, final de 2021. Uhum. E daí, vamos fazer diferente, né? As ideias. A gente se promove, a gente tem essa questão muito da vontade de fazer, já que a gente já está aqui, vamos fazer isso, vamos crescer mais isso. Então já está fazendo esse festival, vamos fazer 2. Então, esse dossiê, por exemplo, eu ia passar por 7 grupos para analisar. Agora eu estou passando por 128. Um salto. É um salto, assim, mas a gente percebe que daí tem substância, sabe? Você está fazendo uma coisa valorosa, diferente, sabe? Não é à toa também que a gente é um dos principais grupos teatrais do interior de Minas Gerais, né? A gente trabalha bastante, trabalha bem. Claro. E como que é o processo para tornar os espetáculos, os produtos, atrativos para as crianças e para fazer a conexão com um conteúdo educativo e pedagógico? Olha, tem a questão que, quando você passa por uma universidade, né, pública, gratuita e de boa qualidade, por mais que tenha questões, você automatiza algumas coisas,
Por exemplo, eu que também passei pela licenciatura, é claro que eu vou ver as coisas pensando no educativo também, sabe? A gente automaticamente lembra de autores. Eu sou ruim de lembrar nome e tal, eu não lembro exatamente do autor não, mas lembro do que eu acredito. Então, é dentro da linha que você já acredita e tal, é claro que tem esse trabalho em progresso, né? Que você faz, não, da próxima vez vou mudar isso. Então, tem esse work in progress. Mas acredito que vem muito dentro das experiências que já foram feitas, né? Falei agora há pouco que tem muita coisa que é experimentação, que você vai, trabalha, mas também tem a questão de você começar já pelo lugar, entre aspas, comum, o lugar que você já conhece. Porque, de alguma maneira, tem que ser confortável em alguma hora, né? Principalmente no começo. Em cima disso, que você vai colocando outras coisas, né? Depois que você coloca outras coisas, você pode pegar esse aqui e tirar, que a coisa fica igual construir na argila, né? Você construiu tudo em cima da argila, daí você tira aqui o papel machê, a argila está lá, você pode jogar ela fora. O que importa é isso aqui. Então, dentro desses processos criativos, eles podem acontecer de N formas, né? Ou de provocações que acontecem externamente. Logicamente, né? Quando alguém chega com um tema, precisa falar sobre isso. Você já consegue imaginar, né? Mas eu me esforcei bastante durante a graduação, e não é à toa que eu demorei para formar, de fazer um 360 ali. Sair de lá tendo certeza que eu sou capaz, sabe? Daí quando você forma, você percebe que não é tão fácil ganhar dinheiro com arte, não. E que na universidade eu acabei de fazer o elogio a ela, mas um grande defeito da universidade, enquanto artes, não é só uma questão das artes cênicas, é que você não aprende como você monetiza seu trabalho, né? Teve uma vez, quando eu estava fazendo a qualificação do meu mestrado, né, eu tinha feito a pesquisa de como os artistas se monetizam, quanto que eles ganham, etc. Só ali, a região, em Ouro Preto, estava contando com músicos e artistas cênicos, porque os dois são artes da presença. Cara, assim, o patamar, a maioria falando que ganha até R$400 por mês. Sabe? Quando a gente olha para o dossiê estadual, inclusive, você vê que não está tão longe disso, não, também. Isso porque são pessoas que se prontificaram, né? E daí eu fui chamado de neoliberal, porque a arte não é dinheiro e tal. Daí, poxa, cara, mas você está ganhando você não está ganhando sua mensalidade ali, seu salário todo mês, sendo professor. Então, tem vezes que a gente tenta falar sobre monetização e a gente até tá achado de algumas coisas que a gente não gosta, sabe? Aproveitando que você comentou do dossiê, eu queria que você explicasse o que é o dossiê e quais as informações que foram coletadas. Olha, o dossiê, a grande questão dele é que a gente não tem, né? O Luiz, por exemplo, ele chamou de censo. E faz sentido, faz sentido mesmo. Porque a gente precisa saber onde a gente está pisando. E por mais que, eu sei que eu estou pisando aqui, Ouro Preto, Mariana, etc. Mas e aí, como é que está o interior de Minas Gerais frente a essa arte? Sabe? A última pesquisa que teve, mais geral, assim, tipo, oficial, sobre questões de como os artistas vivem, de como que está isso, como está aquilo, foi para Belo Horizonte em 96, 30 anos atrás. Agora fizeram das capitais. Bacana. O interior nada, nunca teve. Entende? Daí, o xisto aqui de Mariana, ele falou que ele fez um xisto do circo volante, né? Ele falou que ele fez um do circo
em 2020. Eu não sabia, mas também porque minha área de atuação, né, trabalho com espetáculo de palhaço também, mas eu não falo que minha atuação é dentro do circo, né? E daí eu falei, poxa, que bacana, né? E daí então, oficialmente a gente vai continuar não tendo, porque sou eu fazendo, né? É um grupo de teatro, uma pessoa de um grupo de teatro de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, que resolveu fazer. E o pessoal resolveu responder, sabe? Mas vem dessa questão de entendimento, primeiramente, para nós mesmos entender como é que está a situação em geral e de como que o que fazer daqui para frente com essa informação, sabe? Como que a gente lida com isso? Porque agora, por exemplo, está falando dos editais, do fundo estadual, Aldir Blanc, etc. Olha, tem uns conselheiros estaduais de cultura e tal, que normalmente são pessoas muito bacanas, mas onde que está o apoio, sabe? Além da vivência. E fora que os conselheiros, muitas vezes eles não têm voz. Dentro lá, eles são eleitos pela sociedade civil para representar dentro daquela arte, mas ao mesmo tempo as pessoas da própria Secult não ouvem o conselho. Então isso vem para embasar um pouco mais também ter um documento, sabe? Um documento fala, olha, não, mas segundo esse documento, lá. Esse documento é interessante para pesquisadores, né? Muito importante, mas principalmente para a gente, nós do teatro do interior de Minas, nos entendermos, sabe? Por exemplo, tem daí questões do C, né, que você chegou a perguntar. Tem sede ou não tem sede? Daí isso já é uma questão, como que sua sede e tal. Daí tem pessoas que têm sedes grandiosas, sim, e tem gente que tem uma sede que é uma salinha e tal, bacana também. E 60% não tem. E daí, vou pensar algumas perguntas. No seu município, possui local adequado para ter apresentações de teatro e outras atividades artísticas, sim ou não? Daí, acho que 60 e poucos responderam que sim, né? Só que daí quando pergunta, e você tem acesso a esses locais, daí investe, né? 61% falando não. E tem gente, por exemplo, de Ouro Preto falando que não tem local adequado e não tem acesso. Poxa, mas não tem a Casa da Ópera, não tem o Centro de Convenções, não tem o GLTA? Pô, tem. Mas daí não tem equipamento de luz. O preço é altíssimo e tal. Então tem um local adequado para você apresentar? Olhando por esse lado, realmente não. Porque daí, se não tem como apresentar lá, não é adequado para apresentar, ué. Então, daí a pessoa assinala não, e eu acredito que por essa perspectiva. Agora, tem outros artistas que assinalam sim nos dois. E daí, acredito também que é a questão do alcance, com quem essa pessoa está se relacionando, que apresenta também, sabe? Tem N questões, tem outra que eu acho pertinente também, você tem eventos próprios? E é quase 50-50, sabe? 50% sim, tem evento próprio, 50% não. E o pessoal, você não consegue imaginar que tanta gente tem evento para começar, sabe? E que eu imaginava que, por exemplo, ia dar uns 20% falando que sim, sabe? Você vai ver quase 50%. Agora, um dado que eu acho que é essencial
são duas perguntas. Primeiro, além do teatro, você ou seu grupo desenvolvem outras atividades artísticas? 85% sim, sabe? Daí a maior parte, música, audiovisual e dança. Daí você percebe ali, por exemplo, artes plásticas e tal, essa pessoa vai virar o cenógrafo do figurinista e tal. Então, tem essa questão que 86% das pessoas que trabalham com teatro trabalham com outras artes também. 86%. E daí que trabalham com outras coisas além do teatro, fora da arte, também são para lá da categoria de 85%. Então, assim, eu ainda estou lapidando os dados, né? Os gráficos são muito mais fáceis de no primeiro momento, porque eu fechei as inscrições, foi na sexta e até segunda, aceitei algumas pessoas que falaram, poxa, deixa eu responder ainda. Então, desde segunda que eu estou analisando, né? Hoje se passaram apenas 4 dias. Estou trabalhando bem nisso, mas são 128 inscrições, né? Para estudar e trabalhar. Eu estou trabalhando relativamente rápido, mas o que eu consigo apontar de uma maneira mais assídua, assim, mais sagaz, já de antemão, são essa questão das porcentagens e o que isso transmite, né? Por exemplo, a questão de trabalhar em outras funções artísticas, né? E daí, função artística, a gente está incluindo produção, né? Gestão, são outras funções que você está trabalhando na arte, né? Não é uma função exatamente, você não estou fazendo arte, mas você está trabalhando com arte, né? Você está fazendo a produção, e daí isso revela uma questão de multidisciplinaridade, né, que a princípio a gente pode considerar interessante, mas, ao mesmo tempo, é uma questão de sobrevivência. Né? A gente é obrigado a desenvolver diversas habilidades para viver de arte. Né? Diversas. Se a gente trabalhar, não, só atuo. O que eu faço? Atuo. E exclusivamente isso. Poxa, bacana, mas se eu conseguir atuar só em uma companhia, é bem difícil. É bem difícil. O Chibiu, por exemplo, o Chibiu é um cara muito bacana da contação de histórias lá de Ouro Preto. E daí ele trabalha sozinho. Contação de história é ele, tá? Mas tudo que ele é solo, né? Tudo que ele faz é ele. É produção, transporte vai ele mesmo de carro. Todo o equipamento dele cabe numa mala, mas no tapete, sabe? Daí ele faz a produção, ele faz a gestão de si mesmo, ele escreve os próprios projetos. Então você consegue fazer uma coisa só e ser multi dentro dela. Isso é possível. Mas você tem que ser muito bom em tudo isso que você está fazendo sozinho, sabe? Porque é muito comum chegar em determinada função e falar, sabe? Comunicação é deixado muito de lado. Principalmente comunicação, né? Comunicação, divulgação são quase uma coisa, tem assessoria de imprensa. Nossa, é quase sempre deixado de escanteio. E a própria produção em si disso mesmo, né? Quando a gente sai da universidade, por exemplo, que é o mais comum entre profissionais que estão trabalhando profissionalmente dentro de Minas Gerais, grande parte, né? Não é regra, não. Sai com essa questão de trabalhar com a arte muito bem, e o restante, algum produtor vai me achar, e que ainda tem essa ilusão dentro da música, que, não, vamos tocar aqui nesse lugar, quem sabe um produtor acha a gente, e daí, uau, faz a gente tocar nos maiores festivais. Cara, a última pessoa que isso aconteceu
foi a Marisa Monte. E a Marisa Monte é da década de 90. Sabe? Se tá difícil, se isso aconteceu na última vez na década de 90, né? Lógico que assim, tem a questão do sertanejo com o agro, né? Tem essas coisas. Mas fora dessa funcionalidade, a última vez foi imagina no teatro. Imagina no teatro, cara. Não é assim que funciona. Você tem que se gerir e não dá para nenhum profissional vai te gerir do nada, assim, sabe? Porque ainda mais que, normalmente, a cobrança de 10% para venda do espetáculo, cara, se você vende um espetáculo, sei lá, grande parte dos grupos trabalham na faixa de 2.000 a 3.500, por aí. Daí quer dizer que você tem que vender 10 espetáculos, que é uma baita parte difícil, para lucrar R$2.000. Quase nunca dá certo. O produtor, normalmente, ele é artista também, ou ele organiza também festivais e tal, que também é meu caso. Várias vezes eu deixo de atuar, né? Ou até de dirigir, por exemplo, e daí vou para essa questão não, preciso organizar esse festival, preciso organizar a circulação do Revolution, por exemplo. Tem os curtas da Valha, né? Eu escrevi os roteiros, fiz a direção geral, mas na hora de dirigir e de atuar, eu falei, gente, vai fazendo aí que eu tenho que escrever o roteiro, eu tenho que ficar tratando aqui com o pessoal da Vale, sabe? Então, N nichos de como isso se desenvolve, né? E tem outras questões dentro do CIE, por exemplo, tem qual estética que você se utiliza dentro dos seus espetáculos, né? Normalmente um grupo não trabalha só com estética, mas quando você coloca como que trabalha, por exemplo. Daí eu sei que na lamparina a primeira coisa que o pessoal vai pensar é boneco de luva, porque grande parte dos nossos espetáculos tem boneco de luva ou máscara. Mas como que seria a definição do que é um teatro mineiro, sabe? E quanto mais eu vejo, tem algumas coisas em comum. Tem, por exemplo, a questão do uso da religião dos espetáculos, sabe? Que, queira ou não, é um estado bastante católico. E se não católico, também com outras religiões, né? Então, afrodescendentes, principalmente, né? Então, tem essa força da religião dentro dos espetáculos. É uma das características de Minas Gerais que eu pude verificar dentro do que eu já vi, né, do que foi possível analisar até então, que, poxa, você pega as fotos, você pega o nome dos espetáculos, tem a questão as cores, cores pastel, cores mais puxadas para o bege. Isso é muito presente dentro dos espetáculos mineiros. Então, por mais que eu não sei de que forma eu vou colocar isso dentro do dossiê, sabe? Eu acho que, para mim, está sendo muito rico analisar isso. E uma coisa que eu não tinha prestado atenção, que eu não suspeitava, é teatro musical. Minas Gerais é muito rico em teatro musical. Eu não chutaria por isso. Porque, por exemplo, tem o Ponto de Partida, que é famoso, que é o grupo... Tem a escola Bituca, lá de Barbacena. Daí tem um grupo de teatro, que é o Ponto de Partida. E daí eles fazem espetáculos musicais maravilhosos. Tem, inclusive, contando com Milton Nascimento, em alguns deles, assim, é um espetáculo, assim. Mas falar, poxa, musical em Minas Gerais, para mim, era o ponto de partida. E não, eu não tinha colocado dentro da tabela. Classifique aqui qual o principal, né? E tá lá, teatro do oprimido, teatro popular, teatro de rua, teatro gospel, teatro isso, teatro aquilo, teatro contemporâneo, teatro experimental. Tem um monte de gente assinalando outro teatro musical. Um monte de gente. Eu falei, caramba, por essa eu não esperava, porque é bastante específico.
né? E queira ou não, exige do corpo cênico todo, né? Exige do diretor, exige do ator pra caramba. E normalmente é um corpo cênico maior, né? Envolve... geralmente o musical envolve pelo menos umas 7 pessoas. Já é um corpo bacana, né? Já é um corpo cênico volumoso. Claro que você consegue fazer com 2 pessoas também, mas né, consegue fazer até solo. Mas quando a gente pensa em musical, São muitas vozes. são muitas vozes, né? Tem a dualidade, coro, tem tudo isso. Então tem muitos pontos de atenção. Tem por onde falar. Inclusive, uma das perguntas que eu faço no dossiê é exatamente essa que você me fez. Qual que é a diferença de fazer teatro no interior de Minas para BH? E daí são 68 cidades respondendo, né? Que são 128 inscrições de 69 cidades diferentes. Então, são 69 pessoas falando de qual que é essa relação dentro do município, de como que eles enxergam BH. E tem gente que nem pisou por BH, nunca pisou por lá, porque também não precisou, né? Em Minas Gerais aqui a gente tem a capital Belo Horizonte, que é a capital, né? Mas, por exemplo, do Triângulo Mineiro, tem capitais do Triângulo Mineiro, né? Uberaba, Uberlândia, você vai para o sul, tem Poços de Caldas, você vai para o norte, tem Montes Claros, você vai mais para o nordeste de Minas, daí tem Teoflotone, tem, sabe, daí Juiz de Fora. É muita cidade, é muito lugar diferente, é muita realidade diferente. Então, é um pouco ousado, dentro desse dossiê, querer fazer a questão seria, do UNO, o que é o Teatro Mineiro, sabe? E daí não é muito dentro dessa questão, é dentro da pluralidade, por isso que eu optei por ter respostas discursivas dentro desse questionário que o pessoal respondeu, porque daí, analisando eles, eu consigo fazer, olha, teve grupos falando assim e tal, semelhanças entre o que todos falam, diferenças entre regiões, pontos de interesse para o dossiê de um modo geral, né? Pontos que podiam impactar, por exemplo, uma possível política pública. Por exemplo, também muita gente que trabalha com o teatro trabalha com arte e educação, ou de educação de uma forma geral. Poxa, isso não é um ponto muito importante, sabe? Como que a gente alia essas duas questões de uma forma realmente eficaz? Que não seja só por a força de trabalho voluntária do artista que está lá, não, quero que aconteça isso e tal, não sei o que, vai chegar no final do ano, vai ter teatro aqui sim, sabe? Porque o professor costuma ser super guerreiro, né? Super sagaz, e entregue dentro das atividades, e o artista também. E daí quando a gente junta os dois, assim, parece que vira uma máquina de querer fazer as coisas e sempre com essa questão arcaica financeira, né? Que eu acho que é o grande problema nosso daqui. E daí, pasme, quando a gente pergunta qual que é a sua faixa de renda mensal, dentro de lá é mais de 50%, até R$800. Nossa. Porque, por exemplo, tem uns editais que são assim, editais do Estado. 35 mil para fazer a circulação aí, sabe? Daí, beleza. Você vai para a cidade tal, vai para a cidade tal. Só que daí tem 5 pessoas trabalhando, no mínimo tem 5 pessoas. Tem a questão da acessibilidade, tem a questão de educação, tem etc. No bolso mesmo, dessas 5 pessoas, sei lá, se der 5 mil é muito, né, para fazer esse negócio todo. E daí, isso que você aprovou um edital estadual, sabe? Então, você tem que aprovar N editais. Então, quando você dilui esse valor para 12 meses, porque é uma média mensal, né, você pega esse valor, divide
quando você ganhou e tal, por 12, vai acabar que mesmo essa pessoa que aprovou no estadual, ela ganha menos de R$ 800. É muito pouco. Se a pessoa também só fez isso, só, entre aspas, que é muita coisa, né? É pouco pra caramba, sabe? E daí eu acho até que eu podia ter colocado uma categoria abaixo dessa, bom, até 500, sei lá, mas eu acho melhor deixar aqui, porque, ó, tanto e tal, mas o restante tem a coisa que eu ainda considero pouco, né? De 800 a R$ 2.000, de 2.000 a 4.000 e tal. Então, os outros 50% tá, considerando que a grande maioria trabalha com outras artes, vai apresentar dança, vai apresentar música, saca? Ou trabalha também em empregos formais, né? Mesmo assim é preocupante, sabe? Porque para responder, esse aqui a pessoa precisa estar pelo menos antenada. Precisa estar em grupos de discussão do WhatsApp, precisa ver ali, claro que impulsionei, né? Dialoguei com várias questões da imprensa. Precisa estar atento ali, precisa se interessar, precisa estar muito envolvido para responder, porque eu fui responder o próprio questionário que eu criei, eu demorei 1 hora e pouco. E eu já sabia as questões, né? Daí uma pessoa que está vendo o questionário pela primeira vez, né? O pessoal da Precária, que é lá de Sete Lagoas, que é um baita de um grupo, o camarada falou para mim que ele demorou 2 horas para responder. Pô, 2 horas para responder esse questionário, cara? Eu falei, mas pelo menos é só uma vez. Bruno, quais são as suas expectativas com a publicação desse dossiê? Não sei se esse é o seu plano, ou, enfim, contornar os dados que você coletou públicos. O que você espera que aconteça? Bom, assim que estiver pronto, né? Eu tô me dando um prazo de um mês para conseguir dar cabo sem pressa, mas tentando ser para as pessoas que responderam até esquecerem que já respondeu, sabe? Assim que ficar pronto, eu cadastrei todos os e-mails, tenho contato de todo mundo. Vai ser enviado para todos que responderem, então já são 128 pessoas recebendo esse dossiê, que é o principal público-alvo, né? Então, essas pessoas, só por responder, elas já acreditam que precisa ser feito isso, né? Então, o que cada um vai fazer, isso pode dar um coro para a pessoa conversar municipalmente, primeiramente, sabe? Conversar dentro do seu município, tá? Falar realidades. Falar, tipo, olha, tem um documento embasado que isso, que uma política interessante seria isso e aquilo. Tá aqui. Que também, como santo de casa não faz milagre, você mostra um documento externo, né? Mas também, creio que dentro dos grupos de WhatsApp, etc., que fórum do Teatro Mineiro, vários editais, MG, essas coisas, aí esse pessoal vai ter acesso a isso também, né? Vou compartilhar com todos eles, fazer uma assessoria de imprensa ampla também. Eu espero que, quando lançar uma próxima edição de editais, etc. e tal, a gente tenha isso na mão, sabe? Para essa desse ano, talvez a gente não... Porque é planejado antes e tal, mas na próxima, a gente ter aqui assim, tipo, gente... Mas o problema aqui, segundo esse questionário aqui, porque nem todos tipo, responderam do Teatro Interior Mineiro, né? São muitos e muitos grupos. Mas uma amostra de 128, eu não sei se no interior de Minas Gerais tem 1.280 grupos profissionais no interior de Minas Gerais. Não sei. Eu acho que talvez não. Então, a gente tem uma amostra ali de talvez 10%. Uma pesquisa presidencial, quanta porcentagem atinge, né? E daí grupos que trabalham exclusivamente com grupos que não monetizam, por exemplo, grupos que só trabalham com... Então,
é muito diverso. Eu acredito que a grande vantagem desse dossiê é ele ser diverso e inclusivo. Quem for do Teatro do Interior de Minas que quisesse responder, podia responder, sabe? Então, eu acho que, acima de tudo, esse dossiê ele tem tudo para ser representativo dentro do interior de Minas Gerais. Eu acredito que as pessoas que responderam vão se sentir representadas e vão entender um panorama do Estado maior também, o que as outras pessoas estão fazendo, estratégias que eu posso replicar aqui na minha cidade, dentro do meu grupo, sabe? Eu estou bem esperançoso sobre os resultados desse dossiê. Talvez ele não impacte formalmente, né, as políticas estaduais, mas eu acredito que vai reverberar dentro desses artistas que participaram do dossiê. Agora, ainda está no projeto que eu preciso fazer um artigo científico sobre isso. Eu já estou tentando também passar em algum edital que eu consiga escrever um livro sobre teatro no interior de Minas, sabe? E talvez seja até meu doutorado. Então, assim, antes de fazer eu já estava... Não é à toa que ia ser 7 grupos e virou... 128. Uma pequena loucura, mas acho que vai ser uma loucura que vai valer a pena. Ai, que bom. Bruno, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui hoje, por ter topado falar com a gente, por ter vindo aqui. Queria desejar sucesso para você, para o dossiê, para a companhia. Um sucesso para você também, para a Primaz. Um ótimo trabalho. Muito obrigada. Essa foi mais uma edição da Entrevista Primaz. Muito obrigada a você que nos assistiu até aqui e até a próxima.